Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas geladas, martelando os telhados e a calçada com um ritmo metálico. Cada gota parecia amplificar o silêncio opressivo da cidade vazia, transformando as ruas em espelhos trêmulos de luz e sombra. Emily Carter avançava a passos largos, o cabelo grudado no rosto, o casaco encharcado e pesado sobre os ombros. Cada passo escorregava nos paralelepípedos molhados, cada sopro de vento cortava como uma lâmina de frio. Ela mal podia esperar para chegar em casa, se aquecer perto do radiador e finalmente sentir a doçura de uma xícara de chá quente. De repente, um movimento chamou sua atenção. Nas sombras de um beco estreito, um homem estava ajoelhado, sua mochila militar escorregando dos ombros sob o peso da água e do cansaço. Suas mãos tremiam, as roupas grudavam na pele e seu rosto, marcado pela exaustão, revelava uma angústia opaca. Emily sentiu o coração afundar. Sem pensar, aproximou-se, suas botas chapinhando nas poças. Senhor, precisa de ajuda. Ela chamou, sua voz quase abafada pela chuva torrencial. O homem ergueu os olhos. Suas feições estavam tensas, os lábios pálidos, mas seus olhos, grandes e alertas, refletiam uma mistura de surpresa e gratidão. Sim, obrigado, murmurou ele com a voz rouca. Emily se abaixou e o ajudou a colocar a bolsa nos ombros, suas mãos roçando as dele, trêmulas, mas determinadas. Juntos, eles seguiram até a varanda de um prédio próximo, um abrigo precário contra a chuva torrencial. Emily tirou uma toalha da bolsa e ofereceu a ele. Ele a agarrou com os dedos trêmulos e secou seu rosto e cabelo. Então, de repente, um golpe forte e violento zoou atrás deles. Emily deu um pulo com o coração disparado. O som ecoou pelo beco como uma ameaça invisível e gélida pronta para atacar. O soldado sentou-se instantaneamente com a expressão tensa, os olhos vasculhando a escuridão. Emily sentiu um novo medo percorrê-la, misturado a uma estranha curiosidade. Aquele único som mudaria sua vida. O que ela pensava ser um simples ato de gentileza acabará de atraí-la para uma série de eventos inesperados, segredos militares, perigos imprevistos e encontros que virariam sua percepção do mundo de cabeça para baixo. A chuva ainda caía, mas não era mais apenas um véu úmido sobre a cidade. Parecia anunciar a tempestade que estava prestes a atingir Emily, mudando sua vida para sempre. Emily ficou paralisada na varanda com as mãos agarrando a toalha encharcada que acabará de entregar ao soldado. Seus olhos não deixavam a escuridão do beco, ainda assombrados pela golpe sé que ela ouvirá. O vento estalava as velhas placas, e a chuva torrencial criava uma cortina que fazia cada sombra parecer ameaçadora. O soldado, ainda ajoelhado, parecia dividido entre o alívio e a preocupação. Seus olhos perscrutavam a rua procurando por algo ou alguém. Emily, apesar de seu instinto de cautela, sentia uma necessidade irreprimível. Precisava entender o que estava acontecendo. Quem fez isso com você? Ela perguntou suavemente, com a voz quase trêmula. O soldado hesitou como se estivesse ponderando cada palavra. Então respondeu em voz baixa e controlada. Eu não tenho certeza. Foi rápido, mas me seguiu. Emily franziu a testa. Continuação? O que você quer dizer? Ele finalmente se levantou, encharcado até os ossos, e seu olhar encontrou o dela intensamente. Eu não deveria estar aqui. Eles não sabem que estou aqui. Ele sussurrou, como se tivesse medo de revelar demais. Emily sentiu o coração disparar. O estranho não era apenas mais um soldado exausto. Havia uma urgência em sua voz e em seu olhar, um perigo latente que estava além dela. No entanto, apesar do seu instinto de fugir, ela não conseguia deixá-lo sozinho na chuva torrencial. Venha comigo, disse ela finalmente. Você pode ficar na minha casa pelo menos até eu me secar e me aquecer. O soldado hesitou, seu olhar ainda percorrendo o beco escuro, então, como se convencido pela sinceridade dela, assentiu. Juntos, eles se afastaram, com água escorrendo dos cabelos e roupas. Cada passo que Emily dava na calçada parecia marcar o início de uma jornada cujo alcance ela ainda desconhecia. Quando eles viraram a esquina, um segundo ruído abafado ecoou ao longe. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O perigo não estava atrás deles, estava o seguindo. E pela primeira vez ela entendeu que aquele encontro, nascido na chuva, mudaria sua vida para sempre. Emily correu para casa, encharcada até os ossos, com o soldado caminhando ao seu lado, silencioso, mas tenso. Seu modesto apartamento, iluminado pelo brilho suave de um abajur, de repente pareceu um refúgio frágil em meio à tempestade que rugia lá fora. Deite no sofá, disse Emily, colocando um cobertor sobre os ombros. Você deve estar congelando.
O soldado obedeceu com as mãos entrelaçadas no colo e o olhar fixo em um ponto invisível da sala. Emily sentou-se à sua frente, observando com uma mistura de preocupação e curiosidade. Meu nome é Ryan, disse ele finalmente após um longo silêncio. Sua voz ainda revelava cansaço, mas também uma urgência que Emily não conseguia ignorar. Eu não deveria estar aqui. Emily franziu a testa. Por quê? Quem está te seguindo? Ryan respirou fundo, como se quisesse reunir coragem. Faço parte de uma unidade especial do exército. O que estou carregando não são apenas documentos ou equipamentos. É algo muito sensível. Informações que, se caírem em mãos erradas, podem colocar vidas em perigo. Emily sentiu o coração bater mais rápido. Ela nunca imaginara que seu encontro na chuva a mergulharia em algo tão perigoso. Você está em perigo? Perguntou ela com a voz trêmula, apesar de tudo. Sim, respondeu Ryan. E acho que eles perceberam que eu estava sendo seguido. Ele olhou para baixo e acrescentou. Aquela batida que você ouviu, não foi um acidente. Foi um aviso. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O simples ato de ajudá-lo a envolvera involuntariamente naquele assunto. No entanto, apesar do medo, ela sabia que não podia deixá-lo sozinho. Você pode ficar aqui esta noite, disse ela com firmeza. Amanhã a gente resolve. Ryan olhou para ela com uma mistura de gratidão e desconfiança. Obrigado, murmurou. Nunca conheci ninguém como você nessa situação. O vento uivava lá fora e a chuva ainda batia nas janelas, mas lá dentro, uma frágil aliança havia se formado. Mal sabia Emily que aquele encontro os mergulharia em uma corrida contra o tempo, cheia de segredos, traições e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas a cidade ainda parecia encharcada, como se estivesse carregando o peso da noite anterior. Emily estava fazendo café em sua pequena cozinha quando Ryan se sentou, ainda em silêncio com o olhar fixo. Em suas mãos, ele segurava um pequeno caderno encharcado que guardava cuidadosamente sob o casaco. O que foi? Emily perguntou, intrigada. Ryan abriu o caderno com cautela. Isto é, informação confidencial. Mas não só isso. Há nomes, lugares... Ele fez uma pausa, como se revelar isso mudasse tudo. Coordenadas que poderiam mostrar onde eles planejam operar. Emily sentiu um arrepio. Quem é eles? Ryan balançou a cabeça. Não consigo dizer com clareza, ainda não. Mas sei que eles estão observando cada movimento. O que você ouviu ontem foi um aviso, mas eles sabem que agora tenho alguém para me ajudar. O telefone tocou abruptamente, assustando Emily. Ryan ficou tenso, olhando para a tela. Ele hesitou e então atendeu. Sim, ele disse baixinho. Emily viu seus dedos apertarem o fone. Seu rosto ficou sombrio e sério. Ele desligou depois de alguns instantes. Era uma mensagem. Eles sabem que estou aqui. Emily sentiu o coração apertar. Medo e adrenalina se misturavam a uma estranha determinação. Então temos que agir rápido, disse ela. O que podemos fazer? Ryan colocou o caderno sobre a mesa. Primeiro, precisamos entender exatamente o que está neste documento. Cada detalhe conta. E o mais importante, precisamos permanecer invisíveis. Emily assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Ela nunca imaginara que sua vida pudesse mudar tão repentinamente, simplesmente por estender a mão para um soldado encharcado na chuva. Mas agora ela estava envolvida. E não havia como voltar atrás. Enquanto se inclinavam sobre o caderno, a janela atrás deles tremeu levemente. Um ruído imperceptível, quase um sussurro, fez Emily estremecer. A ameaça não estava apenas lá fora, estava perto deles. E ela veio por Ryan pelo caderno, e talvez por si mesma. A noite caía rapidamente sobre a cidade, cobrindo as ruas com seu manto escuro. Emily e Ryan ainda estavam no apartamento, examinando cuidadosamente o caderno. Cada página revelava informações enigmáticas, nomes codificados, diagramas e endereços. Quanto mais avançavam, mais Emily percebia que o que tinha em mãos ia além de tudo o que ela havia imaginado. De repente, um ruído suave chamou a atenção deles. O farfalhar de passos, abafado pelo carpete e pelas tábuas úmidas do assoalho, parecia vir do corredor. Emily congelou com o coração disparado. Ryan se levantou imediatamente, o corpo tenso como um soldado pronto para revidar. Não estamos sozinhos, ele sussurrou. Emily sentiu o medo gelar as veias, mas também uma estranha descarga de adrenalina que a deixou mais alerta. Ryan se aproximou da porta e colocou a mão na maçaneta, pronto para verificar. Ouviram um clique suave, e depois nada. Talvez tenha sido só o vento, disse Emily, tentando disfarçar a voz trêmula. Mas Ryan balançou a cabeça, examinando o corredor escuro com o olhar. Não, não foi o vento. Eles sabem que estamos aqui.
E estão tentando entrar, sussurrou ele. Emily sentiu uma nova tensão tomar conta dela. Ela sabia que ele estava falando daqueles que seguiam Ryan desde a noite anterior, aqueles que haviam disparado o tiro que mudará sua vida. Ela entendia que a segurança deles estava comprometida e que precisavam agir rapidamente. O que fazemos? Ela perguntou. Ryan fechou o caderno e o guardou no casaco. Não vamos ficar aqui. Conheço um lugar seguro, um antigo armazém militar abandonado. Ninguém vai nos encontrar lá. Emily assentiu, sentindo medo se misturar à determinação. Juntas, elas saíram do apartamento por uma saída lateral, silenciosas e rápidas, evitando as ruas principais. A chuva havia parado, mas a umidade da noite e as sombras dos prédios davam a impressão de que algo a seguia a cada passo. Enquanto se afastavam, Emily sentiu um arrepio na espinha. Não era apenas uma corrida contra a chuva ou frio. Era uma corrida contra o tempo, contra inimigos invisíveis e contra o próprio mistério do perigo que Ryan carregava consigo. Naquela noite, ela entendia claramente, sua vida havia acabado de mudar, e ela nunca poderia voltar atrás. Emily e Ryan caminhavam rapidamente pelas ruas estreitas, seus passos ecoando no pavimento úmido. O ar noturno, carregado de umidade e cheiro de asfalto, parecia amplificar todos os sons ao redor. Ryan olhava para trás com frequência, como se para se certificar de que não estavam sendo seguidos. Emily sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Ela estava com medo, mas esse medo também lhe dava uma clareza surpreendente. Após 10 minutos de caminhada cautelosa, chegaram a um prédio imponente, porém abandonado, com paredes cinzentas cobertas de grafite. Ryan examinou rapidamente o exterior antes de abrir uma porta de metal que rangia ameaçadoramente. O interior era escuro, silencioso, e o cheiro de mofo e poeira pairava no ar. É aqui que posso analisar o caderno com segurança, sussurrou Ryan. Ninguém virá nos procurar aqui, a menos que saibam exatamente onde estamos. Emily assentiu e seguiu Ryan até o armazém. Raios de luar entravam pelas janelas empoeiradas, iluminando intermitentemente o caderno aberto sobre uma velha mesa de metal. Ryan começou a decifrar as coordenadas e os nomes codificados, explicando algumas informações cruciais para Emily. Esses nomes, disse ele, apontando para algumas linhas, são agentes duplos. Alguns são próximos do governo, outros de organizações privadas. Todos têm acesso a segredos sensíveis. Emily estremeceu. Então o perigo não vem só da rua, mas de pessoas que você deveria considerar aliadas? Ryan assentiu. Exatamente. E foi por isso que me caçaram. Aquele golpe, ontem à noite, foi um aviso para me fazer recuar. Um ruído sutil assustou Emily, o rangido de um velho palete nos fundos do armazém. Ryan se levantou imediatamente tenso, seu olhar percorrendo a escuridão. Não estamos sozinhos, ele sussurrou baixinho. Emily sentiu o coração disparar. Tudo o que ela pensava ser um simples ato de gentileza ontem na chuva a mergulhou no coração de uma ameaça maior do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado é agora. A primeira pista tangível sobre seus perseguidores havia acabado de se manifestar no armazém silencioso. Ryan respirou fundo e sussurrou. Prepare-se, Emily. O que estamos prestes a descobrir pode mudar tudo. O armazém estava mergulhado em uma escuridão quase total, atravessada apenas por alguns raios de luar que se filtravam pelas janelas sujas. Emily observava Ryan trabalhar no caderno com intensa concentração. Cada linha, cada símbolo parecia assumir uma importância primordial, como um quebra-cabeça complexo cuja solução poderia salvar vidas, ou mergulhá-las em perigo irreversível. De repente Ryan parou, seu dedo congelado apontando para uma página específica. Emily, olha isso! Ela se aproximou com o coração disparado. Na página, havia vários nomes seguidos de coordenadas de GPS. Mas o que lhe chamou a atenção foi um nome que ela conhecia bem, o nome de um funcionário da cidade, alguém em quem a população confiava. Isso não pode ser. Emily sussurrou. Essa pessoa. Ryan assentiu gravemente. Sim, ele está. E está envolvido na organização que está atrás de mim. Um baque forte soou atrás deles, como um pé batendo no metal do chão do armazém. Emily deu um pulo, mas Ryan colocou a mão em seu ombro, acalmando-a. Calma, fica quieta. Eles se moveram cautelosamente em direção à fonte do barulho. Em um canto escuro, uma figura se movia com uma agilidade surpreendente. Emily prendeu a respiração, enquanto Ryan tirava um pequeno canivete do bolso, pronto para se defender. A figura congelou, e uma voz rouca ecoou pelo armazém. Ryan, eu sabia que você viria aqui. Emily sentiu o medo tomar conta dela. A voz não era desconhecida, mas era gélida, cheia de ameaça.
Ryan se posicionou à sua frente protetor, enquanto a figura avançava lentamente, revelando um rosto que Emily jamais esperava ver, um ex-colega de Ryan, dado como morto em uma missão, e agora retornado por razões desconhecidas. Por que você está aqui? Ryan perguntou com a voz firme mas contida. Porque você está carregando algo que não me pertence, respondeu o homem com um sorriso frio. E eu pretendo recuperar o que é meu, não importa quem atrapalhe. Emily sentiu o coração disparar, o medo se misturando à descrença. Tudo o que ela achava que entendia sobre a situação havia acabado de mudar. Seus inimigos não só eram invisíveis na cidade, como também estavam próximos, inteligentes e prontos para qualquer coisa. Ryan agarrou a faca. Emily, aguente firme. Isso é só o começo. E naquele momento, Emily entendeu que sua vida, já virada de cabeça para baixo por um simples ato de gentileza na chuva, acabará de mergulhar em um perigo ainda maior e inevitável. A tensão no armazém era palpável. A silhueta do antigo colega de Ryan estava a poucos metros de distância, com um sorriso frio no rosto, enquanto Ryan instintivamente protegia Emily atrás de si. Cada som, o render da madeira sob seus pés, o leve sopro de vento através das janelas quebradas, parecia amplificar o perigo. Escute, Emily sussurrou Ryan. Quando eu me mover, fique atrás de mim e não faça barulho. Entendeu? Emily assentiu com as mãos trêmulas, mas determinada. Ela sabia que correr não era uma opção. Estavam cercados naquele armazém, mas ficar parado significava ser capturado. O oponente deu um passo à frente. Eu sei que você está com o caderno, Ryan. Devolva-o para mim, e talvez você saia vivo. Ryan cerrou o punho em volta da faca. Nunca. Num movimento rápido, ele agarrou Emily pela mão e a arrastou em direção a um alçapão de metal que havia visto antes. O estrondo metálico do alçapão se abrindo soou como um sinal para fugir. A figura se lançou para interceptá-los, mas Ryan havia previsto o movimento. Ele jogou um pequeno objeto de metal que atingiu o homem no rosto, desorientando-o o suficiente para que eles desaparecessem na passagem escura. Emily sentiu a adrenalina correr enquanto desciam pelo estreito poço. A umidade e a poeira ardia, mas cada passo os aproximava da segurança. O corredor parecia interminável, mas Ryan acompanhava o ritmo, com os olhos constantemente alertas. Depois de um tempo eles emergiram em um pequeno porão esquecido sob um prédio antigo. Ryan fechou a porta rapidamente atrás deles e enxugou o suor da testa. Tivemos sorte, murmurou Emily, recuperando o fôlego. Mas, eles estão nos seguindo, não estão? Ryan assentiu gravemente. Sim. E isso é só o começo. Aqueles que querem este caderno de volta, não vão parar por nada. Emily sentiu um medo glacial, mas também uma determinação renovada. Cada perigo, cada momento de tensão, forjava um vínculo silencioso entre ela e Ryan. Ela entendeu então que apesar do terror, não podia recuar. A sobrevivência deles dependia de sua coragem e engenhosidade. Precisamos encontrar uma maneira de entender este caderno e antecipar os movimentos deles, disse Ryan. E você, Emily? Você vai desempenhar um papel maior do que imagina. Emily sentiu o coração disparar. Sua vida, antes simples e previsível, agora estava imersa em um mundo onde cada decisão podia significar a diferença entre a vida e a morte. E nas sombras da noite, acima de suas cabeças, os inimigos que os caçavam continuavam planejando seu próximo movimento. Na relativa escuridão do porão, Emily recuperou o fôlego lentamente, enquanto Ryan consultava o caderno novamente. Cada página parecia conter mais segredos que a anterior, e o perigo iminente de seus perseguidores tornava impossível que descansassem. Emily sentiu uma onda incomum de adrenalina. O medo persistia, mas era acompanhado por uma clareza renovada. Até então ela se considerava uma mera espectadora, alguém comum demais para se envolver naquele mundo de segredos e traições. Mas diante da ameaça percebeu que poderia ser útil. Ryan, ela disse suavemente. Se quisermos sobreviver, preciso fazer mais do que ficar atrás de você. Eu posso te ajudar a decifrar algumas pistas. Ryan olhou para ela, surpreso. Você? Mas Emily, este caderno está codificado com símbolos e referências militares que nem mesmo alguns agentes entendem. Eu sei, mas às vezes uma perspectiva externa pode ver o que você não consegue ver. Deixe-me tentar. Ryan hesitou, depois assentiu. Juntos, eles examinaram o caderno. Emily examinou cuidadosamente os diagramas e as coordenadas, identificando um padrão repetitivo que Ryan não havia notado. Olha aqui, disse ela, apontando para uma série de números e letras. Essas coordenadas não são locais, são fusos horários. Cada nome corresponde a um horário específico para uma troca. Ryan franziu a testa impressionado. Emily,
Você acabou de revelar algo enorme. Pela primeira vez desde o encontro na chuva, Emily sentiu uma onda de confiança invadi-la. Ela não era apenas uma espectadora, ela havia se tornado uma peça-chave naquele jogo mortal de esconde-esconde. De repente, o som de passos chamou a atenção deles. Ryan pegou a faca enquanto Emily estava pronta para ajudar. Mas o som não era dos inimigos. Um pequeno drone, provavelmente usado para monitorá-los, havia entrado no porão por uma rachadura na parede. Eles nos localizaram, murmurou Ryan com o rosto sério. Mas agora, graças a você, estamos um passo à frente. Emily percebeu que esse papel inesperado que aceitara desempenhar poderia salvar suas vidas. O medo persistia, mas agora se misturava a uma nova determinação. Ela não se deixaria abater por essa ameaça. Nas sombras do porão, Emily e Ryan perceberam que eram mais fortes juntos e que finalmente haviam encontrado uma maneira de combater aqueles que os caçavam. Mas o mistério por trás do caderno ainda não havia sido resolvido, e o perigo continuava a se aproximar inexoravelmente. O zumbido ainda ecoava no porão silencioso enquanto Emily e Ryan começavam a formular seu plano. Graças às pistas que Emily havia decodificado, eles agora entendiam que o caderno continha informações sobre diversas trocas secretas, cada uma delas crucial para a organização que as perseguia. Escute, disse Ryan, colocando o caderno sobre a mesa, se quisermos sobreviver e impedir o que eles estão planejando, temos que agir antes que eles o façam. Temos que usar essas coordenadas a nosso favor. Emily assentiu com um olhar determinado. Podemos capturar um deles. Se acharem que estamos em outro lugar, podemos interceptar a troca. Ryan pensou rapidamente. Certo. Mas para isso, precisamos de meios de comunicação seguros e apoio externo. Ele tirou um pequeno dispositivo eletrônico do casaco. Conheço alguém em quem confiamos. Ele pode nos ajudar a bloquear as comunicações deles e preparar uma reportagem de capa. Emily olhou atentamente para o caderno. Posso organizar uma distração. Se eu conseguir desviar a atenção deles para outro lugar, você terá mais tempo para proteger o caderno e analisar as informações. Ryan olhou para ela, impressionado com sua iniciativa. Muito bem, Emily. Mas teremos que ser rápidos e precisos. Um erro e eles nos encontrarão. Os dois aliados passaram várias horas planejando sua primeira operação. Selecionaram um local seguro para a interceptação e prepararam sinais codificados para a comunicação à distância. Emily sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Era a primeira vez que se envolvera diretamente em algo tão perigoso e ainda assim sentia-se viva e útil. À medida que a hora se aproximava, Ryan colocou a mão em seu ombro. Mantenha o foco. Não podemos nos dar ao luxo de falhar. Emily assentiu, cerrando os punhos. A chuva da noite anterior, o golpe misterioso, tudo o que ela havia passado agora pareciam prepará-la para este momento. Juntos, arriscariam tudo contra inimigos invisíveis, mas formidáveis. E quando saíram do porão e se dirigiram ao local da troca, Emily sentiu uma nova certeza. Ela não era mais apenas uma mulher comum que ajudara um soldado na chuva. Ela havia se tornado uma participante ativa de um jogo perigoso onde cada movimento podia decidir a vida ou a morte. A noite caíra sobre a cidade, mas o local da troca estava iluminado pela luz fraca da rua e pelo brilho dos faróis de uma van abandonada. Emily e Ryan se esconderam nas sombras, silenciosos como fantasmas. Cada batida do coração ecoava em seus ouvidos, cada respiração revelava sua presença. Emily observava os arredores, procurando por qualquer sinal de movimento. O caderno, cuidadosamente escondido na bolsa de Ryan, agora continha a chave para capturar os inimigos. Ela se sentia nervosa, mas preparada. Aprenderá a reagir rapidamente, a pensar rápido e a confiar em seus instintos. De repente, um sussurro atrás deles assustou Emily. Ryan agarrou sua mão, puxando-a para um canto escuro. 3 figuras saíram da escuridão, caminhando em direção ao local designado para a troca. Emily reconheceu imediatamente uma delas, a ex-colega de Ryan, aquela que haviam conhecido no armazém. Ryan sussurrou, é agora, esteja pronto. Emily respirou fundo. Acionou o pequeno dispositivo que havia preparado para criar uma distração, um fogo de artifício em miniatura escondido em uma bolsa, que de repente explodiu com um barulho ensurdecedor e faíscas, atraindo a atenção dos inimigos. Aproveitando a confusão, Ryan saiu do canto e avançou em direção à central, usando o caderno para frustrar seus planos. Emily ficou para trás, observando a cena tensa. Viu o ex-colega correr em sua direção, mas, graças aos seus instintos e velocidade, conseguiu se esgueirar por trás dele e neutralizá-lo com um movimento habilidoso que aprenderá no trabalho.
A conversa foi interrompida, o caderno foi apreendido e os outros inimigos, surpresos, fugiram noite adentro. Ryan e Emily se viram ofegantes, com os corações ainda batendo forte, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Conseguimos, disse Ryan, agarrando o caderno. Graças a você, Emily. Emily, ainda trêmula, percebeu que aquela aventura havia transformado sua vida. O que ela pensava ser uma simples tentativa de ajudar um soldado na chuva a lançou no centro de uma intriga perigosa, revelando sua coragem e habilidades insuspeitas. Ao retornarem ao porão para descansar, Emily observou a cidade sob a chuva fina do amanhecer. Ela sabia que aquele não era o fim, os inimigos permaneciam nas sombras, e o caderno ainda continha segredos a serem protegidos. Mas pela primeira vez ela sentiu que podia enfrentar o desconhecido, os perigos e tudo o que a vida decidisse lançar contra ela. Sua vida tinha acabado de mudar para sempre, mas pela primeira vez, Emily se sentiu pronta para enfrentar o futuro. Algumas semanas se passaram desde aquela noite chuvosa, desde o armazém e o confronto que viraram sua vida de cabeça para baixo. Emily olhava pela janela do apartamento, a cidade banhada pela suave luz da manhã. Tudo parecia calmo, mas ela sabia que a calma era frágil, como uma trégua antes de uma tempestade. O caderno, agora guardado em segurança, permitiu que Ryan e seus aliados neutralizassem diversas ameaças e prevenissem operações perigosas. Emily, que começara como cidadã comum oferecendo auxílio a um soldado experiente, tornará-se um elo vital em uma complexa cadeia de segredos e perigos. Ryan olhou para ela com um sorriso raro e caloroso. Você foi incrível, Emily. Sem você nada disso teria sido possível. Emily sorriu de volta, uma mistura de orgulho e humildade. Ela havia descoberto forças dentro de si que jamais imaginaria. Sua coragem, raciocínio rápido e determinação não só salvaram vidas, como também mudaram sua percepção de si mesma. Eu acho, ela disse suavemente, que não sou exatamente a mesma pessoa que te ajudou na chuva. Ryan assentiu. Não, e isso é bom. Às vezes a vida nos coloca em situações inesperadas para revelar nossa verdadeira força. Emily olhou para a cidade, recordando a chuva torrencial, o golpe misterioso e a corrida frenética pela escuridão. Sentiu uma nova serenidade, sabia que podia enfrentar o desconhecido, proteger aqueles que amava e continuar a agir com coragem, mesmo quando o mundo parecia contra ela. À medida que o sol nascia sobre a cidade, Emily percebeu que sua vida simples havia mudado para sempre. Ela descobrira coragem no medo, força na vida cotidiana e o poder de uma simples decisão, estender a mão para um soldado na chuva, para mudar o destino. E para Emily, a chuva não era mais apenas fria e implacável, ela se tornou o símbolo daquele momento em que tudo mudou e quando ela encontrou sua verdadeira força.